um cajado ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, e seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Amém. Vamos fazer uma oração, irmãos? Eu queria que os irmãos colocassem de pé só para nós orar. Eu creio que essa noite o Senhor tem algo bom para a vida da gente. Que o Senhor tem algo maravilhoso a fazer conosco. Amém, irmãos? Então vamos orar. Fecha os olhos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas toda honra e toda glória ao teu santo e bendito nome. Nós depositamos no Senhor, Pai, agora toda ansiedade, preocupação, Pai. Nós depositamos no Senhor, Pai, toda a nossa perturbação, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa tomar o nosso entendimento e as nossas emoções nesta noite. Pai, que o teu Espírito tenha liberdade para operar, leva cativo, obediência à mente de Cristo, à nossa mente, Deus. Desde já quebra toda a potestade, toda a obra do diabo, todo levante do inferno venha por terra no nome de Jesus. Pai, venha nessa noite curando, batizando com o Espírito Santo, operando maravilhas no nosso meio, Pai. Fica conosco, Pai. É a tua presença que nós queremos, Senhor. É a tua mão forte sobre a nossa vida que nós clamamos aqui nessa noite. Fala a tua palavra bendita e santa aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava orando para vir para cá essa semana, né? Já desde quando o Iago me convidou, e pensando o que seria relevante, né, para a mocidade, para a igreja, para os dias de hoje, e eu tenho algumas mensagens assim bem contemporâneas, mas aí quando eu orava, o Senhor me trouxe esse texto ao coração e me deu uma direção para esse culto. Então eu creio que eu estou aqui empossado de uma direção para essa noite. E desde o começo do culto, desde a leitura do irmão Lucas, o Senhor tem confirmado o que Ele colocou dentro do meu coração. Então eu quero pedir para a igreja ficar em intercessão e ao mesmo tempo ficar sensível, porque pode ser hoje que Deus faça uma grande obra na vida de todos aqui. Amém, irmãos? Quando nós abrimos o livro do profeta Isaías, irmãos, a nossa alma parece que quer despregar do corpo e ir embora para a glória. O profeta Isaías, ele é o maior escritor do Antigo Testamento dentro da casa dos profetas. O profeta Isaías é um homem que Deus levantou com um objetivo muito bem definido e trouxe para dentro do seu coração verdades tão eternas que até hoje emociona a nossa alma. O profeta Isaías, ele é de uma casa nobre. O profeta Isaías, ele tem sangue real correndo nas suas veias. O profeta Isaías, irmão, ele não errou na sua mocidade, ele casou, e a Bíblia diz que ele casou com uma mulher que era profetisa de Israel. O profeta Isaías, a Bíblia diz que ele teve 2 filhos, e o engraçado é que quando foi registrar as crianças, o Senhor falou: Isaías, a esses 2, não é você que escolhe o nome, sou eu. Aí a Bíblia diz que um chama Sear e Jesub, que significa um remanescente de Israel voltará. E o seu outro filho, Isaías, vai chamar Maer Shalal Rabás, que significa rápido é o despojo e veloz é a presa.
O que isso quer dizer é que o teu inimigo, ele pode correr o mais rápido possível, mas o despojo da sua vitória, Isaías, ainda vai ser seu. A casa do profeta é um lugar diferente, porque na Bíblia Deus tem um quê de maior estima com os profetas. O profeta Isaías, ele exerceu seu ministério durante 60 anos. O profeta Isaías, ele profetizou num período de 5 grandes reis, entre Israel e entre Samaria. O profeta Isaías é conhecido no mundo teológico como o Evangelho do Antigo Testamento, é o livro do profeta Isaías. Então esse livro, ele nos traz um compêndio de muitas verdades, de muitas coisas que iluminam o nosso coração. Então do capítulo 1 até o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, o Senhor vai falar sobre a sua introdução até a conversão do profeta. E do capítulo 7 até o capítulo 12, o livro de Isaías vai relatar sobre o livro do Emanuel. Isaías foi aquele homem que depois da conversão, ele começou, antes ele andava, do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías andava como Israel, como sendo sobrinho do rei. O seu ministério, a sua mensagem, ela tinha uma característica de apontamento. Então Isaías andava no meio de Israel e falando: ai de ti, prostituta, ai de ti, adúltero, ai de ti, leviano, ai de ti, ímpio, porque Deus vai julgar a tua causa e vai te condenar. Mas no capítulo 6, Isaías vem para o culto. Por quê? Porque Isaías está sofrendo uma dor fúnebre, uma dor do luto. E a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu fui na casa do Senhor. E quando eu entrei no templo do Senhor, eu vi os céus abertos, e eu vi um alto e sublime trono, e aquele que estava sentado no trono tinha uma veste, o seu séquito enchia toda a casa, a qual as pilastras do templo se moviam. E eu ouvi que lá tinha serafins, que tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, e com 2 voavam, e cantavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando eu tive essa visão, Isaías tira o dedo do povo e aponta para si, e ele começa a dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí o Senhor fala uma ação divina. Um anjo tira da tenaz uma brasa do altar, queima os lábios de Isaías, e após queimar os lábios de Isaías, Isaías ouve um clamor no céu, e quem está clamando é o próprio Deus. E o que Deus está clamando? A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Isaías agora, purificado pelo fogo do Senhor, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então tem muitas coisas maravilhosas nesse livro. Após o capítulo 6, Isaías, a partir do 7, irmãos, Isaías começa a ter um vislumbre profético. E qual que é o vislumbre profético? Isaías viu, irmão, o Messias de Israel. Do 6 ao 12, Isaías vai escrever sobre o nosso Cristo. 700 anos antes, Isaías começa a contemplar. E no capítulo 7, sabe onde Isaías está? Do lado da manjedoura. Era para você ter dado um glória. No capítulo 7, Isaías está do lado da manjedoura. E aí ele começa a falar: e um menino nos nasceu. Um filho se nos deu, e nasceu de uma virgem. É Isaías que está profetizando 700 anos antes o nascimento de Jesus. No capítulo 8, Isaías sabe onde está, irmãos? No capítulo 8, Isaías está lá na porta do templo, junto com Simão. E quando Simão pega Jesus no colo, com 8 dias para apresentar ele ao Senhor, quem está do lado é Isaías na visão profética. Por quê? Porque ele fala assim: e esse menino será chamado de... oh glória! Maravilhoso Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ela barassuia mandarabagai. E aí é engraçado que Isaías, ele começa a ter umas visões de Jesus, que é as profecias dele que vai justificar que Jesus é o Cristo. Por isso que ele é considerado como profeta, o profeta messiânico, virou a identidade do ministério de Isaías. Só que quando chega no capítulo 11, irmãos, o Israel do tempo de Isaías está passando por uma crise espiritual, econômica, moral, uma crise de ética, e tem um inimigo muito forte na porta de Israel. Eu preguei sobre isso aqui há um culto atrás. Quem está na porta de Israel agora é a Assíria. E aí quando chega no capítulo 10 do livro de Isaías, Deus está falando, a Assíria, ela levou cativa as 10 tribos do norte e sumiu com eles. E agora está na tribo do sul. E Isaías levanta e fala uma promessa. Deus vai quebrar a Síria como se quebra um graveto seco. Deus vai trazer um juízo sobre a Síria, porque a Síria cortou a casa de Jerusalém como se fosse uma árvore e destruiu com ela. E aí a Bíblia diz que o Senhor vai cortar a Síria do mesmo jeito. Isso é o capítulo 10. Quando nós chegamos no capítulo 11, aí é o capítulo que nós lemos, é o capítulo da promessa. Porque aí o Deus de Israel, o nosso Senhor, ele chama Isaías e fala, Isaías, vamos caminhar comigo para a história. E agora sabe onde Isaías está, irmãos? Na beira do Rio Jordão. Aleluia! Era para você ter dado um glória. Aleluia! Porque na beira do Rio Jordão, a palavra profética é, Isaías 11, versículo 1. Um ramo surgirá no tronco de Jessé. Quem foi o tronco de Jessé, irmãos? Foi Davi, o maior rei de Israel. Foi o texto que o irmão leu. É aquele apontamento certeiro, divino, da qual o profeta se engana, mas o Deus de Israel não se engana. É aquela frase icônica que diz o seguinte, você vê como o homem vê, porque você vê a aparência, mas eu, o Senhor, sondo o coração. É esse aí, ruivo, de aspecto semblante, de gentil aspecto, de boa aparência. É Davi quem eu escolhi para ser o tronco de Israel, para ser a árvore que levantou essa nação. E quando Davi morre e a nação de Israel, os seus sucessores, começam a pecar, Deus em juízo vem e corta a árvore. Só que a promessa que Deus fez a Davi é que no seu trono, nunca mais, Davi, ninguém vai cair, porque eu vou colocar um remanescente perpétuo no seu trono, e ele regerá as nações com poder e glória. E aí, irmãos, a promessa é, se a Síria cortou no toco, eu, o Senhor, agora corto a Síria, e do tronco de Jessé eu começo a fazer a nação renovo, um broto verde. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Esse rebento, a palavra é nitsi, é o fruto novo, é um novo tempo, é o renascer de uma árvore. É aquilo que Jó deixou escrito, que ainda que corta a árvore, ao cheiro das águas, ela brotará. Elabaia su yanderabagaia sei. Repete comigo. Um rebento no tronco de Jessé. Aí, se você prestar atenção, existe ali uma vírgula. Uma vírgula. Por que uma vírgula? Porque agora vem uma outra sentença. E qual é a outra sentença? E das suas raízes. Das raízes de quem? Do rebento. Um renovo.
Era para você ter com a mão levantada. Das raízes do rebento, um renovo frutificará. Sabe quem que Isaías está vendo, irmão? O Isaías está vendo Jesus na beira do Rio Jordão, e eu vou te explicar o porquê. E ele está vendo agora a igreja do Senhor, que vai ramificar desse galho verdadeiro. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e vocês são ramos. E toda vara que está em mim dá fruto, eu vou limpar para que dê mais fruto. Mas a que está em mim e não dá fruto, eu vou cortar, tirar fora. Porque o Senhor é a videira de Israel. É sobre Jesus, irmão, que está o apontamento profético. É Jesus, irmão. E ele começa a ver as raízes. A igreja. Nós que estamos aqui. Versículo 2, Iago. E aí a promessa de Deus é o seguinte: que vai renascer. O tronco cortado vai nascer um broto que vai virar uma grande árvore. E como é que vai renascer? Porque o Senhor vai regar. Era para você ter dado um glória. A Bíblia fala o seguinte: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Senhor é quem vai ungir o apontado, o rebento. É o Senhor que vai regar o broto novo para que ele não morra. E regou com o quê? Com o Espírito Santo. Aí sabe onde Isaías está, irmão? Aqui, capítulo 11, versículo 2. Sabe onde Isaías está? Do lado do Rio Jordão. Porque se você ler Lucas capítulo 3, você vai ver lá no versículo 21 e 22 que João está batizando. Aí a Bíblia diz que do lado do Rio Jordão, quem aparece? Jesus. E aí João diz, dá um grito lá assim, olha assim e fala: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí Jesus entra nas águas. Eu não sei se você consegue assistir esse cenário. Jesus entra nas águas e João está lá no meio. Quando Jesus chega até João, João fala: eu que careço de a ti, tu vens a mim? Aí Jesus: vamos fazer isso, João, para que se cumpra toda a justiça. Aí a Bíblia diz que João pega e batiza Jesus, enfia ele inteiro dentro das águas. Quando Jesus sai das águas, irmãos, a Bíblia diz que aquilo ali começa a acontecer. E o que acontece? O céu se abre. E o Espírito Santo desce, oh glória, em forma corpórea de pomba, e repousa sobre Jesus. E quando o Espírito Santo desce e repousa sobre Jesus, a Bíblia diz que uma voz do céu brada: eis aí o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Eita glória! Por quê? Porque repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Alabaçui, arabacanda, arabagai. O capítulo 11, versículo 2 é conhecido como os 7 Espíritos de Deus. E esse talvez seja o tema da minha mensagem. Os 7 Espíritos de Deus. É o Espírito do Senhor que derramou sobre Jesus. Que era o Espírito prometido que ia derramar, ia regar o rebento, o renovo da árvore. Esse Espírito, ele é esse Espírito. O nosso Espírito. É o Espírito Santo, irmão, que nos encontra e nos abraça. Sabe? É esse Espírito Santo que faz esse homem forte, que o pastor contou aqui, colar o pé no chão. E quando ele fala, entra na casa, não tem como dizer não para ele. É o Espírito Santo que nos convence de todo juízo, justiça, de todo juízo, pecado e a justiça. É o Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as verdades que Deus nos contou. É o Espírito Santo que provoca no nosso coração esse arrependimento, irmão, quando nós pecamos. Mas também é o Espírito Santo que traz esse consolo quando o pecado, o diabo quer nos assolar. É o Espírito Santo, irmão, que sabe da tua dor e geme por você com gemidos inexprimíveis, porque só Ele tem acesso às profundidades do coração do Pai.
É o Espírito Santo que testifica no teu espírito e diz: tu és filho de Deus. É o Espírito Santo, irmão, que adorna a amada noiva de Deus, com o sinete e as romãs, que traz os frutos do teu espírito, que molda o nosso caráter, que faz o duro ficar mole e faz o mole ficar duro, que faz o forte ficar fraco e faz o fraco ficar forte. É o Espírito Santo que faz essas coisas. É o Espírito Santo que capacita a igreja com dons espirituais. É o Espírito Santo, irmão, que te põe na batalha e fala: eu vou contigo na guerra. De que forma? Eu, o Espírito Santo, vou ser a tua armadura. Irmão, era para você ter dado um glória. É o Espírito Santo que nos reveste das armaduras de Deus. É o Espírito Santo que ungiu Jesus, irmão, e que essa noite Ele quer tomar a tua vida. Ela vai a sua mandarabagai. É o Espírito Santo, essa pessoa doce, meiga, simples, sincera, verdadeira e ao mesmo tempo poderosa. É o Espírito Santo que é a face materna de Deus. Por quê? Porque é Ele que consola, é Ele que põe no colo, é Ele que chora as nossas dores e se alegra com a nossa vida. Sabe por quê? Porque o que nós temos hoje é a alegria do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Aí o Isaías fala que o Espírito que ungiu Jesus, ele traz consigo os seus dons. E é dons para a igreja. E quais são os dons? Eis que eu te dou o Espírito do Senhor. E que Espírito que é esse? É o Espírito de sabedoria. E o que é um Espírito de sabedoria, irmão? Sabedoria, na raiz hebraica da palavra, é a sabedoria prática das coisas. Sabedoria é você planejar e concluir o que planejou com sucesso. E é para você ter dado um glória. Por quê? Porque esse é o nosso Espírito Santo, que quer te dar sabedoria. Sabedoria prática para os seus planos, projetos, para os seus sonhos, vontades, desejos. É o Espírito Santo que vai compungir o nosso coração até aquilo, Wagner, que nós vamos sonhar para realizar, e não sonhar para ficar frustrado no tempo. Mas esse Espírito Santo também nos dá entendimento. E qual é a virtude do entendimento? É a inteligência. É o conhecimento que nos permite distinguir, ó que glória, o certo do errado, o verdadeiro do falso. Aquele conhecimento, na minha tradução, fala de inteligência. O apóstolo Paulo fala de inteligência espiritual. É o Espírito Santo que dá. Sabe para quê? Para você olhar nas coisas, irmão, e ver o que é certo e o que é errado. E ver o que é verdadeiro e o que é falso. É o Espírito Santo, irmão. Nós é como Samuel, irmão. Se engana pela aparência. É levado pelo momento. Mas o Espírito Santo nos dá inteligência. Se eu fosse você, eu estava assim, ó, para receber. Inteligência, para discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. É esse Espírito Santo que dá também um espírito de conselho. E conselho, irmão, eu fiquei feliz, porque é a habilidade para tomar decisões corretas. O bom é estar numa igreja que ninguém tem dúvida de nada. Por quê? Porque aí não precisa de conselho. Agora, quando você está em dúvida para tomar uma decisão, é Ele, irmão. É o Espírito Santo. Eu posso revelar uma coisa para vocês? O Espírito Santo não é alguém, irmão, que dá conselho. O Espírito Santo não é esse amigo que fica palpitando. Quando a Bíblia fala que Jesus,
Ele seria um maravilhoso conselheiro. E fala que o Espírito Santo nos dá conselho. O conselho que Jesus e o Espírito Santo nos dá, irmão, não é, irmão, uma opinião à nossa circunstância. O que o Espírito Santo e o Jesus de Nazaré nos dá é um conselho. E sabe o que é um conselho? É a reunião da Trindade, que decidiu entre si uma vontade. E o conselho do Espírito Santo é trazer para nós a revelação da vontade de Deus, para nós tomarmos a decisão. Deus não vai deixar ninguém confundido, porque o Espírito Santo de Deus vai trazer conselho para a tua vida. Eu não sei se você está sentindo a presença dele aqui, irmão. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar. E é engraçado que é conselho e de fortaleza. A fortaleza, ela está relacionada ao conselho. Por quê? Porque para cumprir a vontade de Deus, precisamos do poder divino para sustentar essa decisão. O conselho é para decidir. A fortaleza é para sustentar a decisão. É dele também que vem. É dele também que vem essa fortaleza para sustentar uma decisão. Irmão, quantas decisões difíceis eu tive que tomar. E eu precisei dessa força. Eu estava lendo isso e o meu coração parece que foi quebrado. Por quê? Porque, irmãos, como é difícil decidir pela vontade de Deus e sustentar essa decisão, porque dói. Principalmente quando você está no processo de libertação de pecado, irmão. Você fala, eu não vou fumar. Aí a carne, o pecado grita, vai sim. Eu não vou beber, aí a carne, o pecado fala, vai sim. Eu não vou me prostituir, adulterar, a carne, o pecado fala, vai sim. Por quê? Porque o diabo escraviza. Mas o Espírito Santo, ele te chama para a liberdade essa noite, porque quando a carne e o pecado dizer, vai sim, o Espírito Santo diz, não vai não, porque é eu que te fortaleço. Elabaçuí mandarabagai. O espírito de conhecimento. Esse conhecimento, irmão, é diferente do meu, que estuda, que gosta de ler, que aprende informação. Aquele conhecimento ali é uma palavra hebraica que significa o seguinte, isso é para você dar glória. O conhecimento é o conhecimento do caráter e da natureza de Deus. É aquele conhecimento que traz fé. Sabe aquele texto lá, Romanos capítulo 10? Que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É o conhecimento que a palavra de Deus traz. O conhecimento que o Espírito Santo nos traz, Wagner, é para nós olhar para Deus e saber quem de fato Ele é. É conhecer o caráter e a natureza do nosso Deus. Por quê? Porque é muito fácil construir um bezerro de ouro. É muito fácil você chamar Deus de Deus e, na verdade, o que você está chamando de Deus é uma projeção das suas vontades. O povo de Israel acabou de atravessar o mar, acabou de ver 10 pragas, o exército de Faraó ser dizimado pelas águas do Mar Vermelho. Andou 3 meses e quando chega no pé do Monte Sinai, Moisés sobe para orar. Fica 40 dias e a impaciência do povo diz, Arão, constrói um Deus para nós. E sabe o que é o pior? O Arão construiu. Me traz o teu ouro, me traz a tua prata. E fez um bezerro de ouro. Eu vou abrir uma parte aqui, irmão, e isso é uma palavra profética. Nos dias de hoje, existe muito Arão construindo bezerro de ouro para muita gente. Existe muita igreja que fala a igreja de Jesus, mas o Jesus que eles construíram para si é um bezerro de ouro, irmão. É uma liturgia truncada, é uma heresia gritante. E é por isso que o Espírito de Deus tem que estar na nossa vida, para nos trazer o conhecimento verdadeiro, porque a verdade liberta. De trazer o conhecimento da natureza e do caráter de Deus. E sabe por que da fé? Porque se Deus prometeu,
Se Deus prometeu, pode ser hoje ou pode ser daqui 10 anos. Se foi o Senhor que prometeu, Ele vai cumprir. Não tem um tempo que a gente precisa mais do conhecimento do Espírito Santo para saber quem Deus é, como nossos dias de hoje. E o Isaías fala que também um dom desse Espírito, além de conhecimento, é o Espírito de temor do Senhor. Temor do Senhor é a reverência que obedece e o direito que Ele tem da nossa veneração e adoração. Temor do Senhor, irmão, é que depois que você conhece o caráter e a natureza de Deus, é impossível você não temê-lo. É impossível você não adorá-lo. É impossível você saber quem Deus é, irmão, que salvou a tua vida, te trouxe para um culto como esse. É impossível a tua boca, irmão, não sair aí um glória, um aleluia, um bendito é o teu nome. Por quê? Porque o Senhor, Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração, e principalmente do nosso respeito. O pastor falou aqui no começo do culto, quando nós saímos lá de casa cultuando ao Senhor, e viemos cultuar ao Senhor em comunidade, irmão, no nosso coração tem que ter uma coisa só, sabe o que é? O temor do Senhor. Se fosse na igreja do Antigo Testamento, e nós lêssemos Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, quando o povo vinha adorar a Deus, e chegava na porta do templo e entrava de qualquer forma. Aí o escritor de Eclesiastes, que era Salomão, ele começa a doutrinar e ele falou assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio, não é o começo, é o fundamento. Princípio não é uma palavra de início. Princípio é uma palavra de fundamento. O temor ao Senhor é o fundamento, é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. E aí, para terminar, e nós vamos orar agora. É isso que Deus me deu. Acabou. Escuta só. É esse Espírito que o profeta Isaías falou que ia ungir o renovo. Eu quero te dizer uma coisa. Ele ia ungir o renovo. O renovo é o Messias no hebraico. E no grego, ele é o Cristo. Satanás, ele odeia o Espírito Santo. Satanás, ele odeia o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o espírito do anticristo. E o que é Cristo? O ungido. Por que Satanás odeia o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo, irmão, que unge a minha e a tua vida. Ah, se eu tivesse tempo para te dar uma aula, irmão, sobre unção. Sabe o menininho lá na casa de Jessé? O Davizinho? A Bíblia diz que o seguinte: o Samuel pegou o chifre e derramou na cabeça dele. E aí você está com a mão levantada. A Bíblia diz que quando Samuel derrama o azeite na cabeça de Davi, Davi é ungido. E quando Davi é ungido, o versículo continua. E sabe o que fala? E automaticamente, na mesma hora, imediatamente, ele foi cheio do Espírito Santo. Porque quando a unção desce, irmão, o Espírito vem. Vou repetir para você dar glória. Quando a unção desce, o Espírito vem. Só que acontece um problema. E agora eu termino de verdade. Esse texto está 700 anos antes de Cristo. Só que, como eu disse, quando nós começamos a ler os evangelhos, capítulo 2 do livro do profeta Joel, essa promessa, ela é renovada. Porque o Joel começa a falar, capítulo 2, 28, está escrito assim: e nos últimos dias há de ser, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos.
E eu derramarei do meu espírito sobre todos, toda a carne. Até os vossos servos, vossas servas profetizarão. Aí, a palavra do Espírito Santo, ela foi empenhada agora com Joel. Capítulo 2, Jesus é batizado. E aí vem o cumprimento da primeira parte do versículo 1. O rebento da raiz de Davi. Por quê? Porque Mateus capítulo 1, versículo 1 está escrito assim: e essa é a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus é o rebento da casa de Davi. Quando ele é batizado com o Espírito Santo, lá no batismo nas águas com João, a promessa desceu. E pelo Espírito Santo, Jesus, irmão, exerceu um ministério que rachou a história no meio. Pelo Espírito Santo, Jesus curou enfermo. Pelo Espírito Santo, Jesus expulsou demônio. Pelo Espírito Santo, Jesus fez milagre, poder, maravilha. Pelo seu poder e pelo Espírito Santo, Jesus ensinou. Jesus pregou. Jesus levantou gente pelo Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que Jesus morre e ressuscita. E depois de ressurreto, lá no Evangelho de João, Jesus aparece no cenáculo, todos com medo, trancados. E ele diz assim, depois de ressurreto: recebei o Espírito Santo. E soprou o Espírito sobre os apóstolos. E ainda nós estamos na parte A. Capítulo 27 de Lucas e Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus está para ser assunto aos céus. E quando ele vai subir, Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto, eita glória, sejais revestidos de poder. E ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Atos 1 e 8. Só que aí, irmão Wilson, está escrito na nossa Bíblia, capítulo 2. Eu vou ler. Capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aí, a segunda parte do versículo 1 do capítulo 11 cumpriu. Ungiu o rebento, mas também ungiu as suas raízes, que ia frutificar. Os frutos da obra de Cristo estão aqui essa noite. Eu quero te dizer, irmão, que o Espírito que derramou sobre Jesus quer ser derramado sobre a sua vida. Não, você não está entendendo. O Espírito que ungiu Jesus quer abraçar a tua vida, quer te pegar nessa noite, quer transformar a tua história, quer mudar a tua vida. E é hoje que Ele vai fazer isso. Mas fé, irmão, é hoje que Ele vai fazer isso. Vamos colocar de pé. Ô Iago, coloca aí para mim. Lucas 3, 21. Vamos ler alto, irmão. Lucas 3, 21. Porque é esse versículo que nós vamos praticar agora. Presta atenção. E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado Jesus, orando ele. Repete comigo. Orando ele. Quem está orando, irmão? Hã? E o que aconteceu? 22. E o que aconteceu quando o céu se abriu?
Está preparado, irmão? Orando ele, o céu se abriu e o Espírito desceu. Vamos orar?